Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre os 5 momentos em que você deve economizar as palavras e falar apenas o necessário. Até porque em certos instantes falar será apenas um gasto de energia, algo que não trará nada de bom para o seu caminho. Sem contar que quando você economiza as palavras, você se protege. Por isso, quer saber quais são esses 5 momentos? Então vamos ao que interessa. Reuniões de família. Família não é sinônimo de confiança, infelizmente. Claro que há muito tempo atrás, uma família era constituída de indivíduos que trabalhavam na mesma área, no mesmo local, um trabalho em equipe nos campos e até mesmo no manuseio de metais. Mas isso foi há muito tempo, antes mesmo da Idade Média. Hoje, família é ter o mesmo sangue, e olhe lá. Até porque a sua irmã pode nem ter o mesmo pai que você. E o seu primo pode ter um gene bem diferente. A questão é, essa história de sangue já é até ultrapassada. Então o que sobra para determinar uma família? Reunião no Natal? Nos feriados? No aniversário de alguém? Percebe que nem é algo tão significativo. Logo, por que você confia tanto em alguém só por ele ser o seu tio, ou primo, ou avô? Claro, é família e pode ser uma pessoa incrível, mas nem sempre é. Às vezes é só um desconhecido, apesar de você chamá-lo de família. Sabendo disso, tome cuidado com os planos que você compartilha, ou com os desejos que expressa, já que o seu âmbito familiar talvez esteja dominado pela toxicidade e pela inveja. Talvez sejam aqueles que mais te prejudicarão por fofocarem sobre você, ou até mesmo queimarem a sua reputação. Lógico, não é uma regra. Há exceções, há famílias excelentes, mas antes de você confiar de olho fechado, perceba quem realmente são aqueles que você considera como família, porque nem sempre serão aliados. A pessoa não precisa saber todo o seu plano. Na série Peaky Blinders, Thomas Shelby, o protagonista, sempre tem um plano, um método para lidar com seus inimigos e com os obstáculos de suas negociações. Mas, em relação aos seus aliados, ele sempre separa as suas funções. O seu irmão cuida de tal coisa, a sua tia de outra parte, e assim por diante. O Thomas não chega para alguém e conta todo o plano, pois isso seria colocar as informações em risco, até porque ninguém precisa saber de toda a complexidade do caminho, a não ser quem irá liderar esse caminho. O resto basta seguir e fazer a sua parte. E não só Thomas Shelby, mas grandes empresários da realidade sabem disso. É por esse motivo que as suas empresas se dividem em diversos setores, não só para separar adequadamente as funções de seus trabalhadores, mas também para que ninguém saiba de tudo a não ser o próprio empresário. E essa é uma forma de controle e segurança, uma maneira de proteger o seu plano contra vazamentos de informações e até armadilhas. Até porque você nunca sabe quem é um adversário até que este se revele. E já pensou se o seu concorrente for justamente o aliado que você compartilhou todo o seu plano? Portanto, você tem um planejamento e precisa da ajuda de algumas pessoas, pois conte somente o que elas precisam saber para exercer as suas funções. E deixe o planejamento completo apenas em sua mente. Você tem uma pergunta, mas não tem certeza se alguém pode responder. Sabe aquela famosa história de você sentir uma dor na perna, pesquisar no Google e o Google já falar que é uma doença rara e severa e você ficar todo assustado? Pois é, isso acontece pois você não está perguntando para um especialista, e sim para uma ferramenta de pesquisa. A mesma coisa acontece quando você tem uma dúvida sobre os seus sentimentos e desabafa com alguém que nem está ligando muito para ti. Você acha mesmo que a pessoa irá curar a sua tristeza ou te apontar uma direção? Ou, por exemplo, você não sabe investir o seu dinheiro e pergunta para um apostador de alto risco aonde investir. Obviamente, ele te colocará em uma bela de uma furada. Logo, a não ser que você esteja ao lado de um especialista sobre o assunto que precisa tratar, a melhor coisa a se fazer é não fazer perguntas, pois quando você não pergunta, você não deixa rastros. Vamos supor, se você perguntar para alguém uma questão profissional e ela não for competente para responder isso, além de você receber uma péssima resposta, também mostrará para ela esse seu interesse profissional. Então, no fim das contas, era 1000 vezes melhor não ter questionado nada, guardado a dúvida e tentado descobrir com um especialista
ou até por meio de um estudo. Então, quando você percebe que a pergunta não pode ser respondida por qualquer um, simplesmente não pergunte para qualquer um. Cantar vitória para aqueles que torceram para sua derrota. Imagine que você ganhe algo e as pessoas que te apoiaram fiquem felizes por você. Elas te admiram e celebram contigo. No entanto, ao invés de você realmente aproveitar a vitória, você se sente amargo e guarda rancor daqueles que viraram as costas quando você precisou, e também daqueles que te desrespeitaram no seu pior momento. Portanto, ao invés de realmente aproveitar a conquista, você decide cantar vitória para esses que torceram contra ou negaram ajuda quando você necessitou. Porém, ao ter essa atitude, você só amarga o seu sucesso, pois além de provar que sempre guardou rancor, você até mesmo passará a imagem de que no fim das contas, tudo o que fez foi para provar para essas pessoas que é melhor que elas, e sinceramente, isso é um pouco triste, já que demonstrará que tudo o que fez foi por influência dos outros e não algo que você realmente queria fazer. Você fez algo com ódio, com rancor e não com alegria ou satisfação. Sem contar que as pessoas que te admiram, ao visualizarem você tentando humilhar aqueles que não te apoiaram, sentirão uma certa decepção. Elas se sentirão decepcionadas contigo pelo seu comportamento tão infantil. Sendo assim, quando ganhar, ganhe para você e comemore com aqueles que te apoiaram, pois na boa, você não precisa humilhar ninguém e nem mesmo guardar rancor. Você tem uma informação, mas não precisa compartilhar com ninguém. Às vezes as pessoas contam coisas sobre as suas vidas, até mesmo informações íntimas, em que eu realmente não entendo por que elas contam. Sério, parece até que elas são obrigadas a contar, pois é a única razão aceitável para cometerem um erro tão grande. Inclusive um dia eu vi um cara contar uma história vergonhosa sobre a sua namorada, em que eu até me questionei. Será que esse cara realmente tem a permissão da namorada para falar sobre isso? Será que a namorada se sentiria bem de ver esse cara contando essa história para todos? Então a coisa se torna tão bizarra e sem noção que os indivíduos hoje, para puxarem conversa ou chamarem atenção, são capazes de falarem até mesmo da vida dos outros, da vida daqueles que estão ao redor e se importam com ele. Informações íntimas, pessoais que não deveriam ser compartilhadas. Portanto, não fale esse tipo de coisa desnecessária. Sério, você não precisa contar algo sobre você só para puxar assunto, ou porque quer a atenção das pessoas. Você não precisa disso. Não precisa se desrespeitar desse modo. Enfim, apenas não saia por aí falando de assuntos que deveriam ser mantidos em sua privacidade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.